desculpas, afinal é o meu melhor horário para trabalhar dando palestra. Então eu queria falar com vocês sobre o tema geopolítica do clima, né? Então, assim, em primeiro lugar, por que geopolítica do clima? Vocês têm aqui alguns dados, anotem aí os sites do que vocês quiserem, né? Em particular o OBS Interclima, que é o Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas, que eu coordeno lá na UERJ. Como o próprio nome indica, é uma tentativa de construção de conhecimento, formação e incidência social e política por meio de diálogos interdisciplinares, com um foco maior nas ciências sociais e humanas, mas também com diálogo com, enfim, direito é ciência social aplicada, mas é de ciência social, com direito, com oceanografia, né, e tentando ampliar esses diálogos, que são muito importantes, porque quando a gente ouve um economista falar, uma ecóloga, um biólogo falar, a gente certamente, eu sendo cientista político, sempre tenho coisas para dizer, contradições para apontar. Eu sempre acho muito interessantes várias palestras que eu escuto sobre as propostas que existem para resolver os problemas do mundo, mas a gente não resolveu um grande problema do mundo, que é o capitalismo. E o capitalismo é difícil de resolver e de, digamos, construir todas as soluções felizes de resposta às contradições que ele mesmo cria dentro do próprio sistema. Então tem uma limitação disso tudo, e que é uma limitação estrutural, e que eu sempre enxergo dessa forma, difícil de resolver, que diz respeito ao sistema econômico no qual a gente está inserido. Então tem de ter uma resposta que seja pragmática, porque a gente tem que seduzir os empresários, as empresas e as corporações, mas ao mesmo tempo é uma resposta contraditória. Recentemente, a Universidade de Stanford, que não é uma pequena universidade, anunciou a criação do grande instituto de sustentabilidade, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para o seu financiamento inicial. Então a gente vê um pouco do apoio nacional que existe para o fomento à pesquisa e formação num país tão importante como os Estados Unidos, mas não me surpreendeu quando se descobriu que aproximadamente 40% desse financiamento vinha do Big Oil, ou seja, das grandes corporações do petróleo. Então essa é uma realidade constitutiva das contradições desse sistema. Quer dizer, ao mesmo tempo, o Big Oil, as grandes corporações do petróleo, Shell, British Petroleum, a antiga Statoil norueguesa, e eu falo sempre da antiga Statoil norueguesa porque os noruegueses são frequentemente apresentados como os bons cidadãos do planeta, mas eles são os bons cidadãos do planeta que vivem da renda do petróleo. Então, se a gente parte da constatação de que a renda do petróleo tem que acabar, porque o petróleo tem que acabar, a sua exploração tem que acabar, senão não tem viabilidade, como é que a gente vai se confrontar com isso? Se o petróleo, o gás, o carvão estão na origem do sistema que a gente conhece hoje como um sistema econômico e político internacional, que é o próprio capitalismo. Eu estou terminando de ler um livro fantástico sobre a história da democracia vinculada ao carvão, um autor que intitulou um belíssimo título, uma metáfora muito bonita, A Democracia do Carbono, Carbon Democracy, onde ele tenta defender justamente a hipótese de que a nossa própria democracia, do modo como a gente a vive, ela é tributária, ou seja, ela é resultante, ela é consequência contraditória da própria ideia de exploração da economia fóssil. Então não tem como a gente separar isso, porque isso é constitutivo do que somos enquanto sistema. Então a geopolítica do clima vem um pouco apontar essas contradições. Na aula de hoje vocês não vão ouvir nada de muito feliz, certo? Na aula de hoje vocês vão ouvir coisas talvez um pouco decepcionantes, inquietantes, mas enfim, é um modo bastante realista de nos aproximarmos do problema. Não é um modo muito do dever ser, idealista, kantiano de se aproximar do tema. Por que geopolítica? Então, a pergunta que eu quero responder hoje com vocês, eu já vou dizer quais são. Teria 1000 formas de responder, 1000 maneiras de preparar Neston, isso era piada quando era pequeno, 54 anos, ninguém mais entende, mas tem 1000 maneiras de você responder essa pergunta, não tenho tempo nem vocês para ouvir essas 1000 maneiras. Então eu vou fazer alusão a 5 ensaios de resposta a essa pergunta, por que pensar numa geopolítica do clima? A geopolítica é uma ciência maldita, assim conhecida como uma ciência maldita, porque a geopolítica ela nasce como uma ciência do Estado, ou seja, diferentemente de várias outras ciências que se
construíram enquanto disciplina, enquanto corpo de conhecimento, etc., de modo mais autônomo, né, das universidades, dos centros de pesquisa, para pensar até o papel contraditório dos Estados nas políticas nacionais e na política internacional. A geopolítica nasce a serviço do Estado. Então é importante chamar a atenção disso, porque esse conceito estreito de geopolítica, né, geopolítica de como fazer as guerras, como conquistar territórios, como deslocar exércitos e forças materiais para derrotar o inimigo, como garantir um espaço vital, né, como diziam os geopolíticos do regime nazista na Alemanha, para que a sociedade alemã, germânica, né, prosperasse, essa ideia de espaço vital. Essa é uma mancha de origem do termo geopolítica, né, do qual a gente, né, uma mancha de origem da qual a gente tem que se livrar, né. Pensar a geopolítica em termos críticos não é pensar a geopolítica como uma ciência a serviço do Estado, mas é pensar o entrelaçamento fundamental da política com o espaço, né? A ideia de que não existe uma política fora do espaço, não existe nada que seja desterritorializado, né? Houve um dado momento da história, nos anos 90, onde prosperaram análises sobre os fluxos da globalização, a desterritorialização do planeta, como se a política fosse toda na internet, toda desterritorializada, etc. E a ideia da geopolítica, né, alguns autores falam de retorno, eu acho que não é retorno, porque ela nunca saiu, né, o que saíram foram as percepções da sua centralidade, é de que ao lado dos fluxos que são importantes, fluxos financeiros, fluxos migratórios, fluxos de informação, fluxos tecnológicos, né, que nos permitem dialogar com pessoas do outro lado do planeta, fluxos de comunicação, fluxos culturais, a gente consome culturas e constrói identidades com base nessa transversalidade dos fluxos, mas o mundo não é só de fluxos, o mundo também é de lugar, né? E o que a geopolítica nos traz como um elemento absolutamente fundamental é essa ideia de territorialização dos processos políticos. Um momento de crise, né, para onde correm os fluxos financeiros transnacionais? Para a sede das grandes corporações transnacionais, que se situam em um determinado território. Elas são transnacionais, porque não têm uma nacionalidade propriamente dita, mas um momento de crise financeira de 97, 98, 99, crise financeira de 2007, 2008, elas correm para um determinado lugar. Elas prestam serviços a um determinado território. Os seus principais dirigentes têm determinada nacionalidade. Os seus principais dirigentes frequentam, mesmo tendo diferentes nacionalidades, determinadas escolas, né? São, digamos, frequent flyers de voos muito semelhantes, né? São voadores frequentes, de viajantes frequentes de voos e de companhias aéreas e de escolas e de universidades muito semelhantes. Então, a ideia da geopolítica, né, e da geopolítica do clima, é lembrar que existem relações de poder que atravessam o modo como a gente constrói o problema internacional, o problema global das mudanças climáticas, né? Pode parecer sempre um convite, né? A ideia de a gente lutar por políticas públicas nacionais e globais pró-clima, um convite a uma certa visão cosmopolita do mundo, né? Essa visão, ela não é ausente, né, dos debates da geopolítica, mas a geopolítica também traz, né, para o centro do debate a permanência de interesses nacionais, a permanência de interesses de determinadas corporações, a permanência de interesses de determinadas potências em detrimento de outros interesses de potências menores. Certamente, o regime multilateral climático seria muito mais avançado, teria avançado muito mais nas 26 COPs que a gente já teve, né, desde a primeira em Berlim, se, por exemplo, os países organizados em torno da Aliança dos Pequenos Estados Insulares, a OSIS, né, Alliance of Small Island States, fosse mais poderosa do que de fato ela é. Se ela fosse muito mais poderosa, os países como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Bahamas, as pequenas ilhas do mundo, sobretudo as pequenas ilhas que são estados em desenvolvimento, né,
certamente a gente teria obtido muito mais responsabilidade, mais avanços em matéria de mitigação, de adaptação, mas também de compensação das perdas e danos já ocorridos, né, porque muito já se perdeu, né, com as mudanças climáticas que já ocorreram, né, territórios já desapareceram, né, espécies da biodiversidade já desapareceram, né. Eu poderia trazer um slide que mostra um assustador, assim, não quero deixar vocês num dia cinzento, né, com uma perspectiva ainda mais difícil, mas tem slides que mostram, e dados que mostram a perda da biodiversidade dos últimos 50 anos. É tremendo, né? Quer dizer, quando a gente vê as curvas de aceleração da redução da biodiversidade no planeta. E é claro que isso tem também uma relação muito forte com as mudanças climáticas enquanto fenômeno antrópico, enquanto fenômeno provocado pelos humanos. A gente não está falando das mudanças climáticas que sempre ocorreram, né, nos últimos 4,5 bilhões de anos, né, aproximadamente, calculado de modo aproximado, do planeta Terra. A gente está falando dos últimos 200, 300 anos de história, dentro dos aproximadamente 12 mil anos de história do chamado Holoceno, que acabou, né? A gente já está no chamado Antropoceno, né? A ideia, enfim, pouco importa o nome, tem discussão também sobre o nome, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas a ideia é apresentar aqui para vocês, né, um conjunto de respostas a partir de imagens, né? Vou deixar o meu texto fluir a partir de imagens. Por que existe uma geopolítica do clima? Em primeiro lugar, porque existe uma geografia das emissões. E se a gente for olhar os dados que eu vou mostrar para vocês a seguir, de onde surgem os maiores emissores do planeta, onde eles estão situados, eles têm uma localização precisa. Não é a humanidade que destrói o planeta. Esse conceito de humanidade é um belo conceito do ponto de vista do dever ser. Mas a gente sabe que uns humanos são mais humanos do que outros. A gente sabe muito bem, morando num país em que a gente mora, que os humanos brancos são mais humanos no nosso país do que os humanos negros ou indígenas, que os humanos homens heterossexuais são mais humanos no nosso país e no nosso planeta do que os humanos negros e não heterossexuais, né? E por aí vai, né? Ou seja, a questão de gênero, homem e mulher, a questão de cor da pele, de raça, de etnia, os indígenas vis-à-vis os não indígenas no nosso país, a gente sabe muito bem que a contribuição dessas diferentes categorias, classes, as contribuições em termos de emissões são muito diferenciadas. Então, dizer de modo neomalthusiano, né, pensando em Malthus, né, que desde mais de 200 anos havia trazido a contribuição de que haveria uma bomba demográfica no mundo, né, e depois, final dos anos 60, início dos anos 70, outros demógrafos importantes, como Paul Ehrlich, disseram, nós temos de evitar o crescimento demográfico. A questão não é só o crescimento demográfico, mas é o estilo de vida dessa população, são os padrões de consumo dessa população. Eu prefiro ter mais 3 milhões ou 3 bilhões de indianos a dobrar a população estadunidense, por exemplo, porque o padrão de consumo e estilo de vida dos indianos é muito menos energívoro do que o padrão de consumo e os estilos de vida de um cidadão norte-americano, dos Estados Unidos ou do Canadá, diga-se de passagem, ou da Austrália, a gente vai ver os dados, certo? Então, existe um lugar das emissões, né? As emissões são fluxo e estoque, né, que é outra questão temporal, geohistórica, né, que não vou ter tempo de debater aqui. Existe uma questão de fluxo e de estoque, porque a atmosfera guarda esses gases. Os gases que eu emiti há 50 anos seguem lá, os gases que eu emiti há 200 anos seguem lá, contribuindo para o efeito estufa, né, e contribuindo para as mudanças climáticas de modo em geral. Então, por isso que pensar em estoque é importante, e se eu falo que eu tenho que pensar em estoque, eu tenho que pensar na história dessas contribuições. E ao pensar na história dessas contribuições, eu tenho que pensar aonde foi que a Revolução Industrial iniciou.
né? E a gente sabe muito bem aonde ela iniciou, onde é que a utilização do carvão, né, para produzir energia de modo mais concentrado, em grande escala, onde é que se originou, né, esse conjunto de fenômenos que desembocou na exploração do petróleo, na exploração do gás natural, etc., né? Ou seja, a chamada economia fóssil ou o capitalismo fóssil, ele tem uma origem determinada. É claro que a partir de 1950, 1960, ele se expande horizontalmente por vários lugares do planeta. Quando começa a industrialização nos anos 30, 40, no Brasil, no México, na Argentina, na África do Sul, na Turquia, na Índia, na China. A Índia se torna independente em 47, a China faz a sua revolução em 49. Então a gente tem a Indonésia. Esses processos de industrialização se massificam, em todo o território do planeta, ou quase todo o território do planeta, gerando outras assimetrias, e digamos assim, globalizando propriamente dito esse processo de industrialização. Mas ele não se origina nesses países. Antes disso tem aí 120, 130, 150 anos de história do processo de industrialização, com emissões que permanecem lá em cima. Então, por que uma geopolítica do clima? Porque falar enfaticamente no princípio básico da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém historicamente diferenciadas, porque esse porém, do meu ponto de vista, é fundamental, que ele nos remete a uma ética da divisão do fardo das mudanças climáticas. E é um fardo também histórico. Hoje não tem mais como falar de responsabilidade em matéria de implementação de soluções sem levar em conta a China, a Índia, o Brasil. Hoje o Brasil é muito responsável pelas emissões globais de gases de efeito estufa. Mas o Brasil não é tão responsável assim quando a gente leva em consideração os últimos 200 anos de história da Revolução Industrial. E a atmosfera está lá. E os benefícios que os gases de efeito estufa que estão lá produzindo as mudanças climáticas cá embaixo, os benefícios que eles produziram em matéria de desenvolvimento para alguns lugares e não para todos, e associados a processos de colonização e exploração colonial, ao longo de todo o século XIX e do século XX, é claro que não podem ser dissociados de um debate sobre clima hoje. Então, por que eu não sou um cosmopolita defensor da bandeira do clima? Porque eu tenho memória histórica, porque eu tenho raízes fincadas neste território, porque eu sou brasileiro, certo? Nascido no interior do Rio Grande do Sul. Eu já fui um cosmopolita totalmente desenraizado quando eu morava em Paris durante 10 anos trabalhando na Unesco. Mas aí eu me esqueci um pouco das minhas origens. Quando a gente retorna às origens e se lembra do lugar de onde você sai e do lugar onde você vive, você se dá conta de que essas raízes contam, inclusive, para se pensar na responsabilidade causal do fenômeno. As mudanças climáticas não foram causadas pelos países em desenvolvimento. E os países em desenvolvimento são os mais vulneráveis. As mudanças climáticas não foram causadas pela população negra, e a população negra é a mais vulnerável. Não foi causada pela população indígena, e ela é a mais vulnerável. Então, esses processos de vulnerabilização ao longo da história, eles têm assim, uma relação muito grande com essa chamada geopolítica do clima, que envolve relações norte-sul, centro-periferia, mas também relações intergênero, interracial, todas as, digamos, as categorias que nos ajudaram ao longo dos últimos 50 anos para problematizar a ideia de igualdade e diferença, desigualdade e diferença, todas essas categorias hoje se encontram no debate climático. Porque o debate sobre o clima não é um debate sobre o meio ambiente, como muitos defendem. Do meu ponto de vista, é um debate de política, é um debate sobre modelos de desenvolvimento, sobre o uso de energia. Aí não tem nada mais centro do poder do que uso de energia. Quando a gente fala de uso de energia, consumo de energia é um indicador de desenvolvimento. Você vê luzes acesas e luzes apagadas no mapa mundi de noite, isso vai coincidir, vai se correlacionar, como a gente diz, com graus e intensidades de bem-estar no planeta. Se você tiver, digamos, mais energia, você vai ter um bem-estar mais elevado. Uma das questões que vai ser colocada exatamente é sobre qual é o patamar. Será que a gente não tem que falar de patamar de desenvolvimento?
Tem todo um debate na justiça climática global sobre patamares de desenvolvimento. Será que não tem patamares que já foram ultrapassados? Né? E talvez você tenha de voltar um pouco. E a questão é como é que você vai fazer para o cara voltar, né? Porque uma coisa é você convencer todos nós que queremos ter um pouco mais de desenvolvimento, né? Um pouco mais de bem-estar, um pouco mais de qualidade de vida. Isso é fácil, você convencer as pessoas a virem contigo numa bandeira positiva. É muito mais difícil você convencer, por mais educados ambiental e climaticamente que sejam esses cidadãos. Vamos pegar os noruegueses, né? Nossa proxy, nosso indicador padrão de cidadão ambiental do mundo. Será que eles vão abrir mão da sua qualidade de vida? Porque eles já têm muita qualidade de vida em prol de políticas pró-clima do ponto de vista planetário mais sustentáveis? Talvez alguma porcentagem, mas não sei se essa porcentagem chega a eleger um primeiro-ministro, né, e a gerar mudanças estruturais na economia daquele país, que depende muito da economia fóssil, né, a geração do petróleo para sua própria, digamos, seu próprio desenvolvimento. Então, tem uma geografia das emissões, né? Os que emitem mais estão em determinado lugar. Tem uma geografia dos impactos, como eu falei. Os que são mais vulneráveis estão em determinado lugar. E esse lugar pode ser no sistema internacional, como pode ser dentro de um país, como pode ser dentro de uma cidade, né? Então, os cidadãos, os grupos, as nacionalidades com maior capacidade de adaptação são sempre alguns, né? E tem uma certa correlação entre desigualdade e capacidade de adaptação dos indivíduos, dos grupos e das nações. Terceiro elemento, porque as mudanças climáticas também afetam a segurança, né? Se a gente para pensar na segurança em termos tradicionais, né, nas relações internacionais, o que gerava insegurança dos Estados? A ameaça de um exército inimigo, né? Então, pasmem, a América do Sul, por alguns internacionalistas, é apresentada como uma das regiões mais pacíficas do planeta. Assim, vem morar aqui, para você ver como é pacífico isso daqui. Porque o cara fica pensando sempre no mesmo tipo de padrão de geração de insegurança. Um exército invadindo um outro estado. É claro que a gente não tem uma dinâmica de guerras interestatais na América do Sul, né? A última grande guerra, assim, importante, com impacto, nem foi no século XX, embora tenha havido conflitos no século XX, foi a Guerra do Paraguai, né? Quer dizer, então já lá do século XIX, né? Mas só que insegurança não é gerada apenas por invasão de exércitos, né? Então, quais são as novas formas de ameaça que existem no mundo hoje? Vejam o que aconteceu conosco recentemente. Agora é todo mundo vacinado, muito vacinado, quase todos com 4 doses, etc. Mas o que a gente teve de fazer ao longo dos últimos 2 anos? Ficar em casa, se comunicar pouco, se tocar quase nada, usar máscara. Quer dizer, ou seja, a gente teve de se proteger de uma ameaça invisível e que ainda por cima poderia vir da minha mãe para mim, né, da companheira, do companheiro, da namorada, do amigo, né, quer dizer, do professor, do aluno, quer dizer, mesmo pessoas que se gostam muito poderiam ser uma ameaça umas para as outras em função do filho, etc., do bebê, assim, em função do vírus utilizar o nosso corpo como vetor de transmissão, né? Então, o que garante a nossa segurança? É só a proteção contra os exércitos inimigos? Ou existem muitos novos tipos de ameaça, né? E então a geopolítica, né, deveria se interessar por esses novos tipos de ameaça, porque afinal de contas as mudanças climáticas também afetam a nossa segurança, né? Ou seja, a segurança dos estados. Alguns estados podem ter os seus territórios reduzidos ou desaparecidos em função do aumento dos níveis do mar. Mas se você falar com um cabo-verdiano, com um habitante de São Tomé e Príncipe, o aumento significativo do nível dos oceanos pode impactar no simples desaparecimento do seu país. Só isso. Um país que desaparece em função das mudanças climáticas. Então, é claro que os estados estão afetados, além do fato de haver um sem número de eventos extremos com muito mais intensidade e frequência mundo afora, né? Ou seja, o fato de você ter ciclones, tufões, furacões, tempestades de areia, enchentes, secas prolongadas, aumentos bruscos de temperatura por um determinado período, queimadas naturais, né? Não só incêndios provocados
ilegalmente, né, pelos humanos, frequentemente com fins econômicos e políticos, né? Mas as mudanças climáticas também afetam a segurança dos cidadãos dentro dos seus estados. Então, segurança dos estados, segurança dos humanos, né? E muitos humanos são forçados a migrar, né? A gente chama isso de migrantes climáticos, migrantes ambientais, refugiados climáticos, refugiados ambientais. No direito internacional tem todo um debate se vale a pena chamá-los de refugiados ou não, mas isso é outra seara, eu não vou entrar nisso, pouco importa a terminologia, mas o fato é que existem humanos que são forçados a migrar em função de problemas de natureza ambiental, climática, e não apenas em função de perseguições políticas e violações dos direitos humanos, certo? Então esse é um dado da realidade, né? Se nós vamos chamá-los também de refugiados, enfim, esse é outro debate técnico do direito internacional, no qual eu não vou entrar aqui agora, salvo se vocês tiverem interesse. Então, os humanos também estamos em estado de insegurança, né, por causa das mudanças climáticas. Alguns mais jovens, inclusive, e alguns mais velhos, desenvolvem, inclusive, síndromes que hoje vem se intitulando de eco-ansiedade, diante, né, da enorme complexidade desse problema, que são as mudanças climáticas, e do fato de muitos de nós nos sentirmos paralisadas diante desse macro, complexo, multidimensional problema que são as mudanças climáticas. Se é tão grande assim, o que eu posso fazer para mudar? Né? Não é uma das perguntas frequentes, né, com as quais a gente se depara, e muitos de nós nos respondemos: eu não posso fazer nada, mas então isso vai acontecer e eu vou acabar junto. Então isso gera uma chamada eco-ansiedade, que é uma forma de insegurança muito grande, de dimensão subjetiva, porém importante, é para se somar as muitas ansiedades dos urbanoides de hoje, que somos, não é? Porque o problema parece ter uma envergadura tão grande e a nossa capacidade de resposta e de construção de ações coletivas parece diminuta, né? Então, inspirem-se em Greta, né? Greta é um bom exemplo, né? Não acreditem naqueles que dizem que ela é doidinha, histérica, pouco importa. Isso é uma forma frequente ao longo da história de descredibilizar grandes personagens, né? Lá no futuro a gente vai conhecer Greta como uma grande personagem da história, Greta Thunberg, né? Que ajudou a acelerar o processo de despertar, né, de muitos jovens para esse problema que é fundamental para várias gerações no sul e no norte, né, de todas as idades, para se pensar o futuro da humanidade e o futuro de cada um de nós. As mudanças climáticas também afetam a segurança das formas não humanas de vida, né? A gente frequentemente pensa o mundo a partir de nós, né? Nós somos muito antropocentrados, né? Muito centrados no que é humano, como se nós fôssemos a única forma de vida no mundo, né? E existem muitas outras formas não humanas de vida, né? E essas formas não humanas de vida também estão muito ameaçadas, né? E existem, inclusive, alguns conceitos que eu acho muito interessantes, que vêm se gerando a partir desses diálogos interdisciplinares, e no campo da saúde coletiva, para se pensar a saúde do humano, se forjou um conceito chamado de saúde única. O que é a saúde única? A minha saúde depende da saúde dos animais, né, e dos ecossistemas. Não existe um humano saudável se ele se alimentar de animais não saudáveis, se ele viver em um ecossistema não saudável. Então você tem de pensar a saúde em termos não só coletivos, né, porque afinal de contas a pandemia veio nos mostrar que a saúde também é coletiva e não apenas individual, não é? Mas a gente tem que pensar a saúde em termos, né, esse termo que foi cunhado, que eu acho interessante, né? Saúde única, né? Em inglês, One Health, né? Não fica bem porque parece que é o nome de um grande plano de saúde também, né? Então eu não gosto de falar muito em inglês porque eu não quero ficar fazendo propaganda para a corporação, né? Mas essa ideia de saúde única, né, que é bem clara, né, sobretudo depois que a gente viveu com a pandemia e está vivendo ainda com a pandemia da Covid-19, de que a saúde dos animais é fundamental para a minha saúde, que a saúde do meio ambiente, dos ecossistemas é fundamental para a minha saúde, né? Então,
as mudanças climáticas afetam, né, todas essas formas não humanas de vida e dos ecossistemas, né? Então, pensar a segurança de modo ampliado, né? Ou seja, a chegada, a constatação de que as mudanças climáticas são uma nova forma de ameaça, né? Ou seja, uma nova fonte de insegurança, nos leva a ampliar o conceito de segurança, né, no nosso debate muito estreito e pequenininho de relações internacionais, onde segurança esteve classicamente vinculada a uma ideia de ameaça à, digamos, soberania dos Estados, ao território dos Estados. Então, segurança e insegurança é muito maior do que isso e, portanto, o conceito de segurança tem que se ampliar. E os olhares, os estudos sobre a segurança coletiva têm de se ampliar. Ele está passando sozinho ou eu estou doido? Ele estava passando sozinho, cansou de me ouvir. E eu estou só no primeiro slide. Quarto elemento, né? Porque existe uma nítida relação de causalidade entre o capitalismo fóssil e as mudanças climáticas, né? Então, se o capitalismo fóssil vai ser capaz de se renovar, ponto de interrogação, né? O capitalismo é muito criativo, o capitalismo sempre se renova, né? O capitalismo não se venceu até hoje, né? O capitalismo saiu vitorioso de todas as suas grandes batalhas nos últimos anos, mas agora vem um limite material muito importante, né? Um limite material que associa a viabilidade do capitalismo fóssil, que é o capitalismo que a gente conhece, porque o capitalismo só é capitalismo sendo fóssil, certo? Ele só se tornou capitalismo hoje, sendo um capitalismo fóssil, e a nossa permanência na Terra. É claro que a Terra pode permanecer sem os humanos, né? Então a gente não pode esquecer desse aspecto relativamente importante. O Homo sapiens tem aproximadamente 200 mil anos e o planeta tem 4,5 bilhões de anos. Então já teve muito tempo de planeta Terra sem humanos, né? Nada impede, né, que digamos, a história nos pregue uma peça tremenda de mais alguns milhões de anos sem humanos nesse planeta, né? Quando uma professora da biologia da UERJ fez uma palestra para a gente no Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas, tinha muito aluno de RI, de Sociologia, né, da área de Ciências Sociais, e daí, mas isso vai significar, né, perguntou para a professora, o fim da espécie humana vai ser o fim do planeta? Assim, não, o planeta vai continuar bonitinho, vai estar até melhor. Vocês se lembram, não foi aqui em Copacabana que apareceu tartaruga durante a pandemia? Basta a gente dar um tempinho que o planeta já recupera as suas forças, não é? Porque nós somos muito energívoros, muito destrutivos, muito degradantes, muito contaminantes, muito poluidores, né? Mas é claro que nós não somos todos igualmente poluidores, contaminantes e degradantes, né? Nós temos desigualdades e diferenças, né? É isso que nos constitui. Portanto, digamos, o vetor estrutural desse processo todo, infelizmente, é o nosso arqui-inimigo, e é um arqui-inimigo que é constitutivo do que somos. Então vejam como a impureza nos habita, né? Porque todos somos um pouco capitalistas fósseis, porque a gente anda de ônibus, a gente anda de carro, a gente consome produtos. Eu estou olhando muito capitalismo fóssil nos pés de vocês aí, né? Quer dizer, então, quer dizer, a gente é constituído também de capitalismo fóssil. Então, construir um novo modelo sem capitalismo fóssil não é uma tarefa para qualquer um, né? Só espero que não seja uma tarefa, como diria um mito grego, de Sísifo, né? Aquele que sobe a pedra na montanha, pô, nossa, a pedra sobe a pedra na montanha. Eu acho que é mais para Hércules, né? Então a gente precisa de Hércules para carregar essas mudanças, porque não vai ser uma mudança simples, né? E vai exigir talvez muita destruição ainda, para gerar muito medo, muito superior ao medo gerado pela pandemia, para que a gente se convença de que uma ação coletiva, em diferentes âmbitos, do global ao local, seja desejável e politicamente viável, né? Você tem uma pergunta? Não, acho que o senhor respondeu, eu entendi que era capitalismo fóssil, tudo que é da origem fóssil, né? Isso, carvão, gás e petróleo, certo? Então, tudo que utiliza, né, a economia de combustão, né, como motor de produção energética, né? Se a gente parar para pensar as chamadas energias renováveis, né, solar, ventos, eólica, energia das marés,
Hidrogênio eu deixo com um ponto de interrogação, porque tenho dúvidas ainda sobre a sustentabilidade do hidrogênio como fonte, certo? Mas essas 3 fontes de energia, elas não são fósseis, certo? Elas não usam nem o carvão, nem o petróleo, nem o gás natural como fonte de produção energética, nem de energia elétrica para a gente consumir. Tem um debate grande também sobre a energia nuclear, se ela é sustentável ou não. Ela não gera emissões do ponto de vista do clima, ok, energia nuclear. O problema é o que você faz dos resíduos de energia nuclear. Isso são outras questões, certo? Mas, assim, por isso que a gente tem de sempre pensar, embora o nosso foco seja nas mudanças climáticas, as mudanças globais, não só do clima, mas associadas com o modelo energético, associadas com a biodiversidade, modelos de desenvolvimento, etc. É por isso que eu falo que não é um tema ambiental. Então, isso é um tema de Partido Verde. Não é. Isso é um tema de poder. Isso é um tema de poder, não é só um tema de um ministério específico ou de uma secretaria, uma pasta governamental específica. Isso é tema do Ministério da Indústria, do Ministério dos Transportes, do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura, da Economia e da Fazenda. Quer dizer, isso é absolutamente central para redesenhar modelos de desenvolvimento. Então, teria que ser um super ministério, na verdade, que não teria que ser o Ministério da Fazenda nem o da Economia. Mas, enfim, esse é um sonho, talvez, para outras gerações. E, finalmente, porque as responsabilidades também são diferenciadas na implementação de soluções possíveis. A gente não tem como pensar responsabilidade na implementação de soluções em matéria de mudanças climáticas, sem levar em consideração o papel hoje da China, com cerca de 27% a 28% das emissões globais de gases de efeito estufa, ou dos Estados Unidos, hoje em torno de 17% dessas emissões. Ou o papel histórico de vários países europeus e dos próprios Estados Unidos, que ao longo dos últimos 150 anos representam algo em torno de 60% das emissões estocadas lá na atmosfera, certo? Então, as responsabilidades são diferentes, como mostra esse mapa. Esse mapa, o que ele faz? É um texto rápido, que mostra para vocês alguns dados. Quanto mais laranjão, quase marrom, significa que, em termos per capita, certo? Ou seja, em termos de emissões de CO2 equivalente em 2016, então vocês têm, em termos per capita, quanto mais escura a cor, maior a responsabilidade. Então, é curioso porque a China tem o círculo maior, porque ela é o maior emissor em termos absolutos, certo? Isso desde 2007, porém a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, certo? Então, aquele círculo enorme, quando dividido por cada um dos chineses e chinesas que vivem na República Popular da China e Taiwan, você divide, isso se torna, digamos, um valor muito menos expressivo do que os Estados Unidos, ou o Canadá, ou a Arábia Saudita, ou a Austrália, ou a própria Rússia, que tem populações maiores e que tem círculos, aqueles círculos em preto que vocês enxergam, Estados Unidos, China, Rússia, etc., que mostram os valores absolutos. Então vejam como aqui a gente já tem um debate de geopolítica sobre as responsabilidades na causa do fenômeno. Porque você tem aqui um debate claro entre nações, mas também entre indivíduos. Vocês têm, em termos estatais, nacionais, os principais responsáveis estão claramente identificados, são os maiores círculos do planeta. Então, China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Brasil aparece, o México, o Irã, a Alemanha, a União Europeia no seu conjunto, a Arábia Saudita, a Austrália, a África do Sul, em um pouquinho menor escala, etc., são os grandes, fundamentalmente o G20. Se vocês quiserem colocar assim numa etiqueta, o G20, as 20 maiores economias do planeta. Se são as 20 maiores economias do planeta, numa economia fóssil, num capitalismo fóssil, eles são os 20 maiores emissores de gases de efeito estufa. A correlação é mais ou menos evidente, certo? Agora, significa que só eles têm de pagar a conta? Alto lá, será que isso é justo com os brasileiros e com as brasileiras? Será que isso é justo com os chineses e com as chinesas? Se, em termos per capita,
né, o que cada um desses chineses, brasileiros, indianos, sul-africanos, até os argentinos, mexicanos, etc., é muito menor do que o que os canadenses, que têm um círculo pequeno, relativamente pequeno, ou os australianos estão emitindo. Então, qual é o cálculo que você vai utilizar para definir responsabilidade? Isso já é um debate geopolítico, né? Porque geopolítico que vai localizar numa geografia e político que vai implicar negociação, barganha, né? Negociação entre esses agentes, entre esses estados e representantes nacionais. Você vai utilizar o valor absoluto ou o valor per capita. São duas respostas diferentes em termos de justiça, né? Então você tem que saber como é que você vai negociar. E isso já é negociado, né, um pouco nesses termos e é um dos centros do debate, né? Os chineses não aceitam que seja exclusivamente o valor absoluto. E eles não aceitam que não se leve em consideração a dimensão histórica, né, da contribuição dos países desenvolvidos, centrais, Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Japão, para o fenômeno das mudanças climáticas. E hoje, quando a China não aceita, nada avança, né, porque hoje a China pesa suficientemente no tabuleiro de xadrez para dizer não vai, e daí não vai. Porque nada avança mais no mundo sem que a China concorde, certo? Essa é uma realidade, que nos é um pouco favorável, né? Porque, de uma certa forma, reequilibra o jogo de poder de um certo unilateralismo ocidental norte-americano a uma certa multipolaridade, né, capitaneada pela China, mas onde a Índia dança, a Rússia dança, em algum momento o Brasil também dançou, mas depois não quis dançar mais, né? Então, consumo de energia fóssil, que é um outro slide que vai nos permitir territorializar essas diferenças e essas relações de poder, né? Então, aqui vocês estão vendo, digamos, é quase que o mesmo mapa com outro dado, né? Mas eu quis utilizar outro dado para vocês verem que não é só uma frase que eu digo para vocês, os dados falam, né? Não sou só eu que estou dizendo que existe uma correlação entre consumo de energia fóssil e emissões de CO2. Os dados científicos nos mostram isso, certo? Então aqui vocês têm o consumo em milhões de toneladas equivalente de petróleo, certo? Em termos absolutos, né? Então vocês têm os mesmos círculos, né, que se repetem, né? E o consumo per capita, né? E a gente percebe como o consumo per capita é muito mais diferenciado, né? E tem alguns países com ausências de dados, sobretudo no continente africano e em parte na América do Sul, certo? Mas, digamos, é uma outra forma de a gente perceber essa divisão internacional do trabalho, ou essa divisão geopolítica do poder, tanto de produção de energia quanto de consumo de energia. Aqui um outro mapa, que aqui já começa a complexificar, talvez aqui a ideia de uma responsabilidade coletiva, né, seja mais plausível, mais concreta de se pegar, né, que é o fato de a gente perceber que, com as mudanças climáticas, um dos fenômenos constitutivos, né, das mudanças climáticas é a elevação dos níveis dos mares, dos oceanos. E onde é que vivem as populações em muitos países? Nas zonas costeiras. Esse não é um fenômeno estritamente e exclusivamente brasileiro. Vocês peguem a China, por exemplo, né, toda a indústria pesada, importante, todos os polos de desenvolvimento econômico da China e toda a população mais importante de produtores, de trabalhadores, de consumidores, as cidades mais ricas da China estão todas aonde? Na costa leste, né? Ou seja, na franja oriental da China, e não no Tibete ou na zona ocidental da China, né? Inclusive há problemas com minorias de 30 milhões de habitantes, né? Porque na China minorias são sempre 30 milhões, 40 milhões, quando é uma minoria pequena, né? Um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então é claro que isso gera, né, um mapa das vulnerabilidades e de riscos costeiros, que é um mapa mais mundial, né? Digamos que aqui não são somente as costas dos países menos desenvolvidos e não são apenas as costas dos países do sul da geopolítica global que estão ameaçadas, as costas dos Estados Unidos, as costas de vários países europeus,
certo? Austrália, Japão, etc., Canadá, né? A gente percebe que existem vários lugares específicos que também são lugares de vulnerabilidade costeira em função da elevação dos níveis do mar. Esse tipo de dado é o que pode mover, entre outros, opiniões públicas, cidadanias, para pressionar os seus governos para gerarem mais compromissos com uma ação coletiva planetária. Será suficiente? Ponto de interrogação, né? Então, nos Estados Unidos, quando ocorreu o fenômeno Katrina, né, a gente sabe muito bem que as populações, que tem um outro dado, né, dentro do país, quem são os mais vulneráveis? Quais foram os mais afetados em Nova Orleans quando teve Katrina? Quem é que lembra? A comunidade negra, né, vivendo em Nova Orleans, né? Os que perderam casas, os que morreram, os que tiveram de ser deslocalizados, que tiveram comunidade negra de Nova Orleans, né? Tem 95% dos afetados. Então é claro que você também tem de ver esse dado para dentro, para ver a sua capacidade de incidência na política de dentro dos estados, né? Então isso, acho que o governo era Obama, se não me falha a memória, né? Outro mapa. Produção de energia elétrica de origem renovável, para deixar a gente com um pouquinho de esperança, né? Um pouquinho de esperança aqui no Brasil. Porque o Brasil é reconhecido internacionalmente por ter uma matriz de produção de energia elétrica bastante sustentável, né? Porque boa parte da nossa energia elétrica é de fonte hidráulica que não emite CO2. Faz outros estragos, mas não é que nem o nuclear, né? A matriz de produção de energia elétrica na França, por exemplo, é em torno de 78% de origem nuclear. Então a França não está muito preocupada está preocupada, é claro, com o gás russo, mas ela tem outras fontes de produção de energia elétrica sobre as quais ela pode contar, diferentemente da Alemanha, que depende muito do gás russo. Certo? Então, mas isso não significa que nem o nuclear, nem o hidráulico não gerem impactos ambientais. A gente está falando de emissões de CO2. A gente sabe que as grandes usinas de produção de energia hidroelétrica apresentam a necessidade de inundamento de grandes lagos, né? E isso afeta enormes comunidades, gigantescos territórios, né? Alguns deles territórios ancestrais de comunidades indígenas, também de comunidades quilombolas, ribeirinhos, etc. Então a gente sabe que existe um impacto ambiental, socioambiental, muito negativo, mas não gera emissões de CO2. De todos nós, quando a gente fala de desenvolvimento, sempre tem impacto negativo. Desenvolvimento, diga-se de passagem, desenvolver é desproteger. Né? A gente poderia... desproteção, só que fica feio, ninguém quer defender a desproteção. Desenvolvimento a gente defende, né? Ninguém vai se dizer contra o desenvolvimento, mas o desenvolvimento sempre gera alguma forma de impacto. A gente vai ter que escolher os impactos mais inteligentes, os menores, né? Não é um jogo de soma zero, né? Um ganha, o outro perde, necessariamente, mas tampouco é um jogo de soma de felicidades plenas e absolutas. Né? Sempre vai ter alguns perdedores e a gente vai ter de negociar isso politicamente. E é também aí que entra, né, o grande meio do desenvolvimento sustentável, né, que tem sido usado aí como a solução, mas na verdade é uma coisa que talvez não exista, porque desenvolvimento e sustentabilidade são coisas, a maneira que a gente leva, né, assim, né? Então acabou que a gente usa isso de desculpa para... Não, acho que você tem toda a razão e eu acho que essa perspectiva crítica sobre o desenvolvimento ela é fundamental, não no sentido de evitar ou de proibir ou de, né, dizer um não, mas de se pensar alternativas que sejam menos impactantes, né? O Krenak fala, né? Agora desenvolver não passa para trás. Exatamente. Então, por exemplo, pensar em energia de fonte, né, hidroelétrica pode ser uma solução, né? Mas você tem que, antes, negociar com quem vive naqueles territórios e saber o que fazer, né, com essas pessoas e planejar isso de modo muito democrático e não simplesmente impor, né, que vai ser daquele modo. Então, tem várias respostas e alternativas possíveis. O que o mapa nos diz é que em tempos normais e não nos tempos atuais, o Brasil teria um grande potencial
né, para se tornar aquilo que alguns autores hoje estão chamando de uma potência ambiental, né? Eu não gosto muito do termo potência ambiental porque eu acho que também são contraditórios, que nenhum país se tornou potência no mundo sem muita industrialização e sem muita emissão de CO2. Não existe na história do mundo nenhum país que tenha se tornado uma grande potência ou uma potência, pura e simplesmente, sem fazer muito estrago. Então, eu acho assim, que seria realmente um ponto fora da curva, e seria admirável que fosse o Brasil, a gente conseguir se construir enquanto potência, né? Ou seja, não sermos apenas um país de renda média, um país de renda alta para todos os brasileiros e brasileiras, com bem-estar, com políticas públicas, etc., exclusivamente à luz dos serviços ambientais, dos serviços climáticos. Eu acho isso é uma utopia desejável, mas eu não sei se ela é factível, né, do ponto de vista estritamente político e econômico e tecnológico, né? Mas o Brasil tem, digamos, um potencial, né? E tem um grande território, todos os recursos que a professora Aline apresentou anteriormente, e nós não temos uma população gigantesca, né? Porque 200 milhões de habitantes é grande, mas a gente não tem 1 bilhão e 300 milhões, né? A China nunca vai ser uma potência ambiental, não tem como, né? Porque ela tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e a China não quer ser um país de renda média. A China olha para a América Latina e diz, está aqui o exemplo que eu não quero seguir, né? Faz 50 anos que a América Latina, né, é uma região de países de renda média, e nunca saiu disso. Certo? Então, a China quer evitar esse chamado middle income trap, né, a armadilha do país de renda média. A China não quer saber disso. Só que se a China se tornar um país de renda alta, o planeta aguenta dentro do capitalismo? Né? Não aguenta, né? Então, como é que vai ser essa negociação? Né? Então, isso não se dá sem muito conflito, sem muita discussão. E desculpa, vou ser um pouco realista demais, talvez isso não se dê sem guerra. Né? Talvez isso não se dê sem guerra. Né? Tem um autor chamado Graham Allison, que é um professor da Universidade de Harvard, não é um cubano comunista da Universidade da Havana, certo? Que diz o seguinte, ele fez um estudo sobre 16 momentos de tensão geopolítica no mundo, certo? Desde a Grécia Antiga, quando os estados ainda não existiam, certo? A guerra entre Atenas e Esparta, todas as disputas por hegemonia, controle das rédeas do poder mundial. Em 12 das 16 houve conflito, houve guerra, né? Então, digamos, a probabilidade de uma guerra entre China e Estados Unidos, né, e a gente já está com a Rússia, né, num pedaço, ela é grande, historicamente falando. Isso significa que a história é um determinismo? Não, porque a humanidade tem inteligência, porque a diplomacia serve para alguma coisa, né, para fazer negociação. Então, existem possibilidades e margens de manobra para se negociar e evitar uma grande guerra. Mas existe também um aprendizado histórico de que ela, em 16 casos de transição, ela ocorreu, né? Então, e a gente está nesse momento de transição de poder. O mundo será controlado pelos chineses, em algum momento não muito distante de agora, certo? Então, se eu tivesse a idade de vocês, eu já estaria estudando mandarim, certo? Não tem saída. Aprendam mandarim que vocês vão ter emprego, aprendam mandarim que vocês vão estar inseridos, é a saída. Eu não tenho a idade de vocês, mas eu sei que isso vai acontecer, né? Isso é inevitável, certo? Porque é impossível controlar a China com a escala que ela tem, né? A China começa a produzir veículos automotivos. Eu tenho 5 minutos sem isso? Sim, eu sabia. Sempre quando eu pergunto, eu já sei que eu estou no desespero, né? Então, a China, quando começou a produzir veículos automotivos elétricos, né, ela copiava tudo da Tesla. 5 anos depois, a BYD se tornou a maior empresa de produção de veículos automotivos elétricos do mundo. Por que a China consegue fazer isso assim tão rápido? Porque eles são super mega inteligentes? Não, porque eles têm 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, o que eles fizeram? Nós vamos instalar ônibus elétricos em todas as capitais provinciais. 27 capitais provinciais, ou 23, não me recordo, capitais provinciais. Hoje, todas as capitais provinciais estão interligadas por trem-bala. Imagina, a gente ir para Rio Branco de trem, bala. E não é a bala do Bolsonaro, é a bala da velocidade, certo? Trem de alta velocidade, certo? A China é muito maior que o Brasil. E ônibus elétrico em todas as grandes capitais. Então, isso já
bom, a BYD com isso aprendeu e fez, e gerou escala, e hoje exporta, está aqui instalada em São Paulo, exporta, etc. E tal, né? Então, quer dizer, a China tem essa capacidade de ter oferta e demanda controlada por ela própria, ela testa tudo dentro, e ela faz tudo dentro antes de se tornar usina para o mundo também, né? Então, o Brasil tem uma possibilidade ímpar, né, de talvez se pensar um pouco diferentemente nessa trajetória, né? O problema é que as mudanças climáticas não são só brasileiras, né? E a gente não tem como colocar um manto de proteção de Iemanjá sobre o nosso território e dizer que aqui ninguém entra, porque não adianta, por mais poderosa que ela seja, Iemanjá não vai segurar essa onda, certo? Então, a ideia é pensar isso enquanto ação coletiva planetária, e isso é muito difícil, né? Por essas relações de poder que a gente acabou de ver aqui. Eu vou deixar os slides com vocês, tem algumas imagens muito interessantes sobre o desempenho pífio, né, de muitos países que se dizem super responsáveis ambiental e climaticamente, né? Isso aqui é uma imagem que eu gosto muito, porque une o global, o sistêmico com a dimensão individual, porque a gente fala muito de antropoceno, de capitaloceno, né? E daí, discutindo com um estudante, a gente cunhou o termo de carroceno. Então, aqui a gente tem dados sobre... Porque o carro é economia fóssil, né, pelo menos a grande maioria dos carros. E quem é que não curte ficar dirigindo um carro, né? Eu não curto, mas, enfim, tem muita gente que não parece que carro é poder, né? Se você tiver um carro, parece que fica até mais bonito, né? Se você tiver um carro grande, etc., parece que muda tudo na sua vida, né? Então, é uma forma de você vincular uma espécie de projeção de estilo de vida, de padrão de consumo que a gente pode ter individualmente dentro do capitalismo, que é um sistema, né? E olha só que dado interessante, né? Olha a quantidade de carros, né, em termos absolutos nos Estados Unidos, na China, no Brasil, mas olha em termos relativos lá em cima, as manchas, né? E interessantíssimo, o Irã tem muito carro, né? Certamente, porque também é um grande produtor de petróleo e certamente a gasolina deve custar muito barato, né? Então deve ser um incentivo negativo do ponto de vista climático, né? Foi o dado que os Estados Unidos eu já sabia, né, que ia rolar porcaria por causa do carroceno, porque americano não vive sem carro, né? Mas o que mais me chamou a atenção, né, foi o dado do Japão, me chamou bastante a atenção, e o Irã me chamou muitíssimo a atenção, né? E tem alguns pontos fora da curva, teria de rever os dados, como Madagascar, né, que é aquela ilha na parte oriental sul do continente africano, mas, enfim, são dados que nos permitem identificar um pouco essa vinculação entre a dimensão individual, né, de responsabilidade com a dimensão sistêmica, estrutural de um carro que é, digamos, o vetor individual da economia fóssil. É uma imagem que eu gosto muito, é uma imagem recente que a gente produziu. Visitem o site do Observatório, para fechar, visitem a Mapoteca, todas essas imagens estão na Mapoteca, é um dos instrumentos pedagógicos que a gente usa para disseminação de resultados de pesquisa, é a produção de imagens, mapas, gráficos, matrizes, etc., porque a gente acha que um mapa fala mais que muitos livros, né? Então é uma forma democrática, plural, traduzido em vários idiomas, podem, né, mandar para a galera da América Latina, tem muita coisa em espanhol, para os amigos de vocês de outros lugares do mundo, porque a gente produz essas imagens aqui, né? E, então tem uma visão, tem um argumento por trás da imagem, né? E é um argumento construído numa geopolítica do Sul e não numa geopolítica do Norte, né? Então esse é um aspecto com o qual eu queria fechar. Obrigado, desculpem, eu falei demais, para variar. Fique à vontade. Questões do professor? Eu queria saber como é que você vê a possibilidade de criar energia de fusão nuclear. Se de uma fusão e uma fissão, você não gera quase nenhum efeito negativo que teria fissão e você gera uma fonte de energia limpa que daria que Deus é rápido na humanidade. Eu tinha pensado em perguntar isso na hora também. Qual seria o papel da fusão nuclear para mudar esse cenário? Eu não sei porque eu não entendo dessa dimensão técnica, né, de engenharia, de, né, física, enfim, eu não sei, né? O que eu sei é que todas essas
digamos, inovações são fundamentais, né? Porque acho que um modo de a gente pensar de sair da eco-ansiedade e do pessimismo, que esse realismo nos traz, porque é tudo muito real, não é nada assim, de ficção científica, é só você não ser um negacionista nato, que quer negar a existência das mudanças climáticas como fenômeno, para você entender que isso aí é da ordem da realidade, né? E até uma realidade já do passado, porque já se produziram dados sobre isso, né? Quer dizer, não é nem a realidade do aqui hoje, cujos dados a gente terá só daqui a 4, 5 anos, né? Que é quando chega em relatórios, em pesquisas, etc. Mas eu acho que a inovação, a inteligência, a criatividade humana são um motor para a gente pensar, digamos, soluções tecnológicas que nos levem a uma sustentabilidade maior, né? Agora, existem, como toda inovação tecnológica, a tecnologia não é isenta, né? Ela não é neutra, né? Ela pode ser utilizada de diferentes modos, né? Quando a energia nuclear foi inventada, a ideia não era gerar uma bomba para explodir Hiroshima e Nagasaki, mas foi isso que aconteceu. Foi a estreia da energia nuclear no mundo foi destrutiva, né? Então, acho que tem de haver um debate muito forte sobre quais são as inovações tecnológicas que efetivamente vão nos permitir definir mudanças de padrão dentro do sistema. E não simplesmente um paliativo, que vai empurrar com a barriga para mais adiante, ou uma maquiagem, né, para você dizer que resolveu, mas não resolveu de fato estruturalmente o problema. Então, no debate de política internacional, tem se falado muito sobre a geoengenharia, por exemplo, né, e as tentativas de dentro da geoengenharia para se construir macroestruturas que reflitam a luz solar para evitar o aquecimento do planeta, para colocar na frente do planeta Terra em relação ao Sol. Enfim, tem inúmeras discussões sobre o hidrogênio verde, hidrogênio azul, né? O hidrogênio marrom, enfim, tem vários tipos de hidrogênio, e eu acho que, eu que não sou um técnico da questão, né, eu não saberia te dizer quais são dessas inovações todas, aquelas que são mais justas social e politicamente e ambientalmente, né? E mais seguras também, né? Porque eu acho que toda inovação tecnológica, ela sempre traz uma dimensão sociopolítico-econômica de reprodução das desigualdades ou de reparação dessas desigualdades, mas também de produção de mais degradação ou não para o meio ambiente e os ecossistemas. Então, acho que a gente tem que fazer uma leitura dessas inovações que seja uma leitura efetivamente ecopolítica, né? Radicalmente eco-sociopolítica, porque senão a gente pode estar incorrendo em mais, digamos, paliativos ou instrumentos que vão nos permitir evitar o problema maior no imediato e empurrar, né, protelar, né, aquilo que em inglês se chama politics of delay, né? A política de você empurrar com a barriga, né? Você vai empurrando com a barriga porque, afinal de contas, a gente não vai desaparecer de imediato, né? E essa ideia de solidariedade com gerações futuras é uma belíssima ideia do ponto de vista ético e filosófico e necessária, mas é muito difícil de você efetivar isso politicamente quando o mandato de um presidente é de 4 anos. Qual é a solidariedade que um presidente que vai ser eleito agora vai ter com os que vão viver aqui daqui a 200 anos? É muito difícil de você assentar, ancorar isso politicamente e, sobretudo, convencer os cidadãos a votarem, a agirem, né, com base nessa solidariedade para daqui a 200 anos, 300 anos. Né? Então, a gente tem uma questão da temporalidade, né, na inovação tecnológica que eu acho assim, altamente problematizante disso tudo, né? Que é você trazer o tempo do futuro para o presente, sem esquecer a responsabilidade lá do passado, né? E a temporalidade na política é muito curta, né? O tempo geológico é enorme e o tempo da política é de um mandato, né? Agora, o tempo de um mandato é melhor que o tempo do mercado financeiro, porque o mercado financeiro 24 horas é longo prazo, né? Então, também, né, a crítica à política é fundamental, mas não há solução nem salvação sem política. É na política, e a política que eu falo não é a política partidária, não é disso que eu estou falando, na política enquanto instrumento de negociação. A gente vai ter de negociar isso tudo, porque a gente tem visões diferentes, interesses diferentes. A gente vai ter que sentar e negociar, porque senão, enfim,
o roteiro já está dado, né? O roteiro da bióloga, da oceanógrafa, é o planeta vivendo bonitinho, as tartarugas nadando por aí e nós, tudo para debaixo da Terra, né? Se Terra ainda houver, certo? Então, porque o planeta pode ficar bem sem nós, né? A questão é que a gente gostaria de estar aqui, né? A gente gostaria de permanecer aqui, etc. Então, a gente vai ter de usar de muita inteligência individual e coletiva para isso, né? E por isso que as gerações de vocês são absolutamente fundamentais, porque as grandes mudanças virão com vocês, se vocês tiverem os filhos de vocês, se eles tiverem os netos de vocês, né? Quer dizer, é daí que virão as mudanças, não vai vir da nossa geração. A gente está tentando despertar consciência, né? Quer dizer, é um trabalho de uma formiguinha, né? Um grão de areia num deserto gigantesco. Quem vai mover essas areias, quem vai gerar tempestades nesses desertos, são vocês. Preparem-se, porque a responsabilidade de vocês é grande, não é pequena. Eu acho que a gente tem que adotar a ideia de sustentabilidade como uma nova utopia, né? O que é utopia? Podem chamar isso, se vocês não gostarem da palavra utopia, de mito fundacional, um mito que dê uma fundação, uma nova ideia de sociedade, uma nova ideia de civilização. Os chineses têm falado muito de eco-civilização, né? Então, acho que é um pouco isso, é como assim, um grande macro objetivo que a gente nunca vai atingir perfeitamente, mas é melhor ter como norte, uma espécie de bússola, né? E a gente vai ter que negociar, e essa negociação aí sobre o menos impacto é na política, né? Quer dizer, não pode ser na imposição, não pode ser só na lógica dos mercados, tem que ser na negociação, né? Então eu acho assim, quando a gente coloca a responsabilidade de solução apenas nos mercados, eu acho problemático, porque o tempo dos mercados é um tempo muito curto. É um tempo isso climate finance, né? Finança climática, nova solução de tudo. Como assim, sabe? Em 24 horas já é longo prazo, né, para um mercado financeiro? Como é que é isso para pensar 2.000 anos, 200 anos, que é o tempo curto da geologia, né? Quer dizer, eu acho assim que a gente tem de, digamos, se reapropriar da ideia de que esses círculos concêntricos, né? Economia, sociedade, natureza, eles têm de se encastrar novamente, né? Porque a economia cresceu tanto enquanto círculo concêntrico que é ela que domina a sociedade e a natureza. Então a gente tem de reencastrar a economia, não para dizer que ela não é importante, ela está no centro, ela é muito importante, a economia, mas ela tem que estar encastrada nos valores sociais, valores políticos, valores culturais, e eles também limitados pela ideia de natureza, porque senão, enfim, a natureza é o nosso limite, né? Quer dizer, a natureza, nós somos parte da natureza, né? Então a gente não pode ter uma visão exclusivamente antropocêntrica do desenvolvimento, ela tem de necessariamente ser biocêntrica porque nós somos vida, né? Senão a gente vai continuar reproduzindo, né, uma política da morte, né, e da nossa própria morte, né? Tem autores que já chamam isso de necropolítica, né? Essa ideia de que você separou tanto a vida da política, da sociedade, da cultura, que você fica, né, desconectando e não dialogando, né? Mas tudo sempre com, digamos, muita articulação, muita negociação, em algum momento alguma revolta, né? Sempre é bom, né? Então vocês jovens, né, são bons de rebellion, são bons de rebeliões, né? Isso é importante, porque isso também sacode as gerações mais acomodadas, né? Sacode os mais velhos, né? Quer dizer, não existe direito outorgado, os direitos foram sempre resultado de luta. As mulheres votam hoje, isso não é um fenômeno natural. As mulheres em alguns países hoje têm direito sobre o seu próprio corpo, e isso não é um direito natural, isso é um direito conquistado, lutado e sempre passível de retrocesso, sempre.
né? A história nunca termina, certo? Ela está sempre, né, nesse processo constante. Então, quer dizer, essas lutas são de vocês, mais uma vez. Passando a batuta para vocês. Que eu acho que é muito desafiador para a geração deles, uma geração dos anos 90, né, da segunda metade dos anos 90 para cá, que é justamente um período de transição no mundo, né? Se a gente considerar 89, ali, final dos anos 80, a queda do Muro de Berlim, toda a velocidade de comunicação e transporte que o mundo ganhou, essa gigantesca aceleração, é a grande aceleração dentro da grande aceleração, fez com que valores e práticas da nossa época, na nossa mocidade, tinha mocinho e bandido, né? Era o governo militar ou nós, era meio isso, né? E de lá para cá, é um mundo que deixou de ser preto e branco, fica mais cinza. Eu acho que vocês herdam esse mundo e nascer em meio à transição, eu não faço ideia do que seja, do que a gente que nasceu antes. Então, por tudo, o desafio de vocês vai ser imenso. Eu acho que o nosso papel é só contar a história para ver se ajuda, né? Porque eu vi num discurso na ONU do Harrison Ford, ele era vice-presidente de uma organização para a qual eu trabalhei, o ator de cinema, o Indiana Jones. E perguntaram para o repórter, perguntou para ele depois do discurso que ele chama dos jovens. Ele falou, jovem, bom, só tem que sair da frente. E eu acho que é exatamente isso, assim. Se a gente puder sair da frente, dar um empurrãozinho, saber sair, né? Saber sair. Mas é isso, saber sair, né? Eu acho que isso é importante. Deixar lugar para as novas gerações. Né? Não ter apego pelo poder. Né? Tudo bem? Boa sorte, então, nessa cavalgada. E foi um prazer ter estado aqui com vocês. Desculpa se eu falei coisas às vezes muito rapidamente, sem definir, etc. E eu lembro que quando eu era professor antes de vir para o Rio, em Salvador, na UFBA, eu fazia muita pesquisa no interior da Bahia. E quando eu fazia também palestras com o Movimento Sem Terra, no interior da Bahia, né? Comunidades de produtores agrícolas, etc. E eu perguntava para os meus alunos, quais são as palavras que eu não posso usar? Epistemológico, metodológico, usa palavras mais claras. Então a gente tem que sempre se policiar, porque a gente vive, às vezes, numa certa bolha, né? E a gente tem que sair da bolha, mas para sair da bolha a gente tem que ter uma linguagem para sair da bolha. E nem sempre é fácil a gente ter uma linguagem que seja clara, mas o dever é nosso, e a gente é que quer ser entendido, né, e compreendido. Então, se vocês entenderem e compreenderem, eu estou feliz. Obrigado pela atenção de vocês.